Olá, eu sou Arthur Nunes e bem-vindos a essa apresentação do trabalho Controle de Robô para Serviços de Inspeção, utilizando campos vetoriais artificiais variantes no tempo. O presente trabalho vai tratar de uma aplicação de campos vetoriais para controle de ROSI, sigla de Robô para Serviços de Inspeção. O ROSI deve circular uma curva fechada variante no tempo, em que a variação foi condicionada para desviar de obstáculos desconhecidos e limitados. Este trabalho apresenta experimentos em simulações com ferramentas estado-da-arte no desenvolvimento de robótica. O ROS integrado ao Coppelia Sim. Essas ferramentas são bem validadas na literatura e populares em experimentos com robôs reais, experimentos em simulações e soluções em geral. O ROSI foi desenvolvido pelo Instituto Tecnológico Vale, ITV, para inspecionar transportadores de correia, TCs. E o desenvolvimento encontra-se na referência Garcia e outros autores, 2019. Os TCs são amplamente usados na indústria para transporte de minério e outros materiais. Eles geralmente têm milhares de quilômetros de extensão, o que dificulta a inspeção por humanos, deixando-a quase impossível vistoriar centenas de rolos em um trecho do TC sob clima árido e ainda podendo correr risco de ataques de animais selvagens devido à proximidade da natureza. A grande extensão também dificulta a inspeção por sensores, devido ao encarecimento de instalações, manutenções, reparos. Dessa forma, uma das melhores estratégias é o uso de plataformas robóticas móveis, o que motivou o desenvolvimento do ROSI. Além disso, a Sociedade Brasileira de Automática, junto com o ITV, promoveram no ano passado o ROSI Challenge, no Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. Inclusive, o presente trabalho é inspirado na solução proposta pela equipe AAI Robotics. Na verdade, esse trabalho é uma continuação da solução ali desenvolvida pelos membros da equipe, que também são autores deste trabalho. O ROSI é composto basicamente por um manipulador e uma base móvel, com sensores embarcados. Mais detalhes podem ser encontrados na referência e no site da competição. Ressalto aqui que os métodos de coleta de dados não são endereçados por este trabalho. Nós focamos na movimentação do robô ao redor do TC. Interessante pontuar que esse modelo de robô é chamado de nova geração. Eles podem ser usados para exploração de cavernas, túneis, superfícies e também são temas de outros desafios de robótica, como na notícia indicada no slide. As metodologias de planejamento de movimento usando campos vetoriais já são bem validadas na literatura e amplamente pesquisadas pelo nosso grupo. Portanto, o objetivo aqui é fazer com que o robô circule o TC a fim de realizar uma boa inspeção com os sensores que possui, enquanto desvia de eventuais obstáculos. Em geral, desvios usando campos vetoriais são feitos tomando o negativo do gradiente de um campo potencial atrativo até uma configuração alvo e outro campo potencial repulsivo de obstáculos, o que pode gerar mínimos locais e prender o robô, como nas referências indicadas. Há também outros métodos bem consolidados para desvios, como os algoritmos de bug no livro do Chaussé, ou como o trabalho de Wang, que usa os algoritmos de bug para evitar os mínimos locais. No entanto, há uma diferença crucial entre os métodos revistos e o problema deste trabalho. Na tarefa de circular um TC, não há uma configuração alvo a ser atingida. A solução proposta aqui é de variar o campo no tempo, de modo que a própria curva gere o desvio. Para definirmos o problema, primeiro vamos assumir que o TC é um corpo rígido com longa extensão no eixo X e que todos os seus pontos são conhecidos e não fazem parte da área de trabalho do robô. Como o robô utilizado é um modelo terrestre, a sua movimentação se restringe ao plano XY. Os desvios devem acontecer, portanto, por meio de movimentações ao longo do eixo Y. Usando a mesma imagem anterior, aqui podemos definir o alongamento da curva em Y como RY. Esse alongamento deve idealmente estar em um valor mínimo que permita uma boa captura de dados pelo robô.
e não deve exceder um valor máximo que acarrete uma má captura desses dados. Nessa imagem, podemos ver e definir ainda o eixo de coordenadas de referência e um outro eixo de coordenadas com índice B, que está rigidamente preso ao centro do robô, que é modelado, por sua vez, como um círculo de diâmetro de robô. Um obstáculo I deve ter uma extensão máxima que não impeça a curva de ser circulável e que seja detectável pelo robô. É assumido o modelo cinemático de tração diferencial representado no slide. Dessa forma, o problema trabalhado pode ser expresso como encontrar os sinais de velocidade linear v e velocidade angular ômega que permitam a circulação da curva e o desvio de obstáculos, obedecendo e levando em consideração as observações e restrições feitas. A curva é definida como a curva de nível zero de um campo escalar alfa. O campo vetorial, quando alfa é estático, deve ser expresso como a soma de um termo para convergir a circulação até a curva, expresso pela função g, que multiplica o gradiente de alfa dividido pela norma do gradiente de alfa, e um outro termo para garantir a circulação da curva, expresso por uma função h, que multiplica o hamiltoniano de alfa dividido pelo gradiente de alfa. Quando o campo varia no tempo, é necessário uma adição de um terceiro termo para garantir a convergência. E esse terceiro termo é expresso por P, que é menos a inversa de uma matriz M multiplicado por um vetor A, em que M é o gradiente de alfa transposto e, na linha de baixo, o hamiltoniano transposto. E o vetor A é a variação de alfa no tempo, na outra linha, zero. O campo total, portanto, é o resultado da soma do campo estático mais o termo para garantir a convergência no caso de variação no tempo. E a gente nota que o campo estático, aqui denotado por G, é sempre unitário. A velocidade de referência calculada, dado pelo campo total, é convertida em V em ômega segundo uma relação de linearização por realimentação de estados estática, ou feedback linearization, como nas referências, em que CD é a distância do centro de massa do robô até um ponto à sua frente a ser controlado. Para facilitar a visualização de algumas características, vamos realizar uma mudança de variável, que permita expressar a função alfa e, consequentemente, a curva na forma como está no slide. Essa curva é chamada de racetrack e é composta por 2 semicírculos e 2 segmentos retos. Para o desvio, estamos considerando uma variação do alongamento da curva no eixo y. Iremos supor, então, uma variação por segmentos lineares, como na equação mostrada, em que tk é um instante em que ocorre a mudança de k-1 para k, e bk é ry avaliado no instante de tk. Note que esses dois termos servem apenas para garantir a continuidade de ry. A ideia é garantir que ry ponto seja igual a ak. O evento que determina a mudança dos parâmetros de ry e, portanto, o incremento de k é a detecção do início e do fim de um obstáculo. Como pode ser visualizado na figura, a ideia é garantir que a curva se alongue, neste caso para a direita, uma quantidade em um tempo suficiente para que o robô não colida. A componente estática do campo, que nós chamamos de G, é sempre unitária. Já a componente variante no tempo, que nós chamamos de P, pode ser expressa como VT na equação no slide, que pode ser obtida aplicando a dependência de alfa de RY e de RY de T e substituindo na equação de P. Dessa forma, podemos determinar o AK como 0 se o robô está no raio mínimo e não há obstáculos no caminho planejado. 0 se o robô não está no raio mínimo, há obstáculos no caminho planejado até ele, mas não há obstáculos no caminho à frente. Uma constante se o robô não está no raio mínimo e não há obstáculos no caminho planejado até ele. E no último caso, no qual trouxemos a figura novamente para facilitar a visualização, determinamos como no slide. A ideia dessa equação é garantir que VT seja suficiente para que o robô ande uma distância df para desviar do obstáculo em um tempo t estrela, que é o tempo que levaria para a componente unitária e estática percorrer a distância dx. Os experimentos foram feitos utilizando o simulador citado, com algumas modificações de terreno, e um vídeo das simulações pode ser assistido para melhores compreensões e visualizações dos resultados no link expresso no slide. E nós vamos passar um trecho desse vídeo agora.
Aqui mostramos um trecho da trajetória do robô em Y, em que ele identificou um obstáculo próximo de t igual a 30 segundos, a curva variou para que ele pudesse desviar e depois voltou ao seu alongamento. Já nesta figura, podemos ver toda a trajetória de desvio de obstáculos e circulação da curva. Nesses gráficos, comparamos os estados do robô x, y e θ em uma circulação estática, isto é, sem obstáculos, em outra circulação variante, ou seja, com obstáculos. Aqui comparamos as velocidades de referência encontradas também nessas duas situações. Nota-se que o módulo aumenta sempre que é necessário realizar um desvio e observamos também que, devido ao modelo cinemático do robô, a direção da velocidade é sempre a mesma direção de sua orientação dada por θ. Nesse trabalho, aplicamos o método de planejamento de movimentos usando campos vetoriais para que um robô pudesse realizar uma inspeção em um transportador de correia enquanto desviasse de eventuais obstáculos, com o nosso método validado através de simulações. É interessante propor, em trabalhos futuros, uma estratégia que busque normalizar o campo mesmo com a adição do termo de variação no tempo. Interessante também fazer o tratamento de possíveis pontos de singularidade e remover a restrição do tamanho dos obstáculos. Os autores agradecem a todas as instituições que apoiaram o desenvolvimento deste trabalho e também agradecemos a você pela atenção.